a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, querido? Amém. É um motivo de alegria, sempre é um motivo de alegria, quando a gente vai se deitar e pela manhã a gente abre os olhos, agradecendo o Senhor por mais um fôlego de vida, porque muitos irmãos ontem se deitaram, mas hoje não se levantaram. Já viu aquelas pessoas que já acordam brigando com elas mesmo, com a cara zangada, porque tá com... Irmãos, vamos agradecer ao Senhor, porque o dia da manhã, estamos aqui, mas amanhã não nos pertence, mas Ele nos tira da mão da morte e nos dá mais um dia de vida. Foi louvado um louvor aqui, irmão, pela nossa irmã e o seu pai aqui, que esse louvor, irmão, fez uma grande coisa na minha vida. Quando eu vivia nessa vida do mundo, na bebida, das drogas, prostituição, eu andava por caminho errôneo. E quando vinha a depressão, a minha esposa também chorava muito, a gente botava esse louvor em casa e perguntava por que nós vivíamos essa vida, por que eu não saía das drogas. E nós sempre ouvíamos esse louvor e pedia a Jesus para nos ajudar, para nos tirar daquele caminho e tirar eu que era o errado. Mas eu demorei em sair. Sabe por que eu demorei em sair, irmão? Porque eu não entendia que Jesus falava assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu achava que Jesus que tinha que entrar na minha casa sem eu ir a Ele. Por isso que Ele estava me esperando. Mas quando eu entendi, irmão, que eu tinha que dar o primeiro passo para Ele, irmão, até hoje eu estou dando passo após passo para o Senhor. Entenda isso na sua vida, irmão. Vá a Jesus, que Ele está aqui para nos ajudar. Ele vai nos dar o armamento, irmão, para nós lidar com nós mesmos, porque maldito é o homem que confia em si mesmo. Porque eu confiava muito nos meus braços e só dava cabeçada, soco e porte, ponto de faca. Hoje não, irmão. Hoje tudo que eu vou fazer, eu consulto ao Senhor. Tem coisas que aparecem, coisas boas, obra boa, de ter uma condição financeira melhor, mas eu pergunto ao Senhor. Aí é melhor a gente trabalhar para ganhar o pão do que para ganhar o caviar. Porque é melhor comer pão com Deus, irmão, do que caviar com o diabo. Entendeu, irmão? Dinheiro não nos leva ao céu, mas a graça nos leva ao céu. Amém? Louvado é o nome do nosso Senhor. O nosso pastor Jorge, ele trouxe uma palavra bem maravilhosa. Foi onde mesmo? Salmos 23, não foi? Vamos dar um pulinho lá? Que me chamou bem a atenção nesse Salmo 23, que diz assim, irmão: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha bem, olhando para esse salmo, vamos se sentar dando uma salva de palmas para o nosso Senhor. Olhando para esse salmo, escrito pelo nosso irmão Davi, conforme ele diz, guia-me mansamente a águas tranquilas. Davi não teve luta, não é verdade? Ele me guiou pelas águas tranquilas. Davi não guerreou. Davi não foi afrontado pelo urso, não foi afrontado pelo leão. Davi escreveu isso aqui, ele estava tomando conta das ovelhas do pai. E nas noites mais frias, nas noites que ele batia o queixo, que ele buscava o Senhor, para o Senhor aquecer ele, irmão. Aleluia. É nessas noites, é na nossa guerra, lado a lado, irmão, que nós temos que buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai ao Senhor, enquanto se pode achar. Porque luta, conforme nós sempre estamos falando, todo dia nós vai ter um leão ou um urso para matar, para resolver. Todos nós estamos aqui, estamos agradecendo ao Senhor, mas sabemos que quando sair daqui, chegar em casa, os problemas ainda estão na nossa frente.
E nós temos que resolver. É falta de trabalho, é filho desobediente, é pai ainda na bebida, é mãe ainda do outro lado, é um parente que está ali, é um esposo que abandonou. É tudo isso nós estamos passando. Mas o que foi louvado aqui? Tudo isso é para nos fazer fortes. Deu para entender, irmão? A luta que esse homem aqui, Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Pode vir o que vier na sua vida, irmão. Não larga Jesus por nada. Continue buscando a Ele. Vamos dar um pulinho lá em 1 Samuel 16:10. Olha o que diz. 1 Samuel 16:10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor. Olha bem, ele esqueceu que tinha até o menor, aquele que tomava conta das ovelhas lá do pai, aquele que estava lá obedecendo ao pai. E os outros 7, irmão, não fazia o que esse pequeno homem fazia dia e noite, dias após dia ou meses. Ele levava as ovelhas para o pasto, e lá ele dormia, lá ele comia, lá ele tomava banho, lá ele vivia. Aleluia. Ele estava afastado da família? Estava. Mas de Deus não. Ele estava no meio das ovelhas. Ele, as ovelhas, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus, porque ele se dedicava, irmão, a tocar a sua harpa, a fazer, irmão, louvores para o Senhor. Ele buscava o Senhor em espírito e em verdade. Ele não precisava de ninguém para chamar e convidar, ele mesmo ia ao Senhor. Foi dito pela nossa irmã aqui que ela resolveu ir à igreja hoje, só não sabia onde ia, mas ela botou no coração dela. Quando a gente fala coração, o coração, esse aqui é enganoso, mas quando a gente fala coração, é aqui na mente, ó. Porque o adversário, ele quer dominar aqui, ó, a nossa mente, controlar os nossos pensamentos, falar algo para nós fazer que é o contrário do que Deus manda. É assim que ele quer fazer, irmão. Ele quer desviar você do caminho. Ontem à noite o meu filho falou assim: mãe, desde domingo passado que eu estou querendo ir à igreja, eu tive um sonho ruim comigo e eu quero a igreja, a senhora me lembra amanhã? E ela está bom, hoje 6, 7 e 8 horas eu lembrei ele: ó, você falou que à noite ia na igreja, eu vou te lembrar o dia todo. Hoje à noite ele tomou banho, se arrumou e foi à igreja. Deus, irmão, ele nos desperta. Tem hora que nós que não olhamos para aquilo que Deus coloca na nossa mão, porque o adversário, ele vai botar prato feito para nós desviar da vontade de Deus. E nós, irmão, por interesse da carne, nós vamos seguir os desejos da carne. Mas quando nós se entregamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor e falamos: não dá mais para viver essa vida, porque nós só temos 2 caminhos, irmão: ou servir a Jesus em espírito e em verdade, ou o caminho dessa carne pecaminosa que nos leva à morte. Aleluia. E a carne volta ao pó, o espírito ao Deus, e a nossa alma, o que nós vamos fazer com ela? Semana passada foi dito aqui: se pedir a sua alma hoje, o que tem para oferecer? Talvez nem todos estavam aqui domingo passado, certo? Mas eu creio que todos que estavam
está ouvindo essa mesma palavra, a mesma oportunidade que a Bíblia deu ontem, que Deus deu ontem, Ele está dando hoje para mim, irmão. Aleluia. Porque não adianta eu botar uma camisa de manga, uma gravata, um sapato, um tênis, a Bíblia debaixo do braço e ir à igreja só por ir. Não adianta. Eu vou à igreja, amém. Mas aí tu foi na igreja para quê? Ah, eu fui à igreja. Então espera aí, eu já falei para algumas pessoas, ó, tu, semana que vem, tu não vai à igreja não, tu vai a Jesus Cristo, vai a Ele, é melhor, porque a igreja, irmão, é um local para nós aprender a palavra de Deus, porque em primeiro lugar, eu tenho que buscar Jesus Cristo, eu tenho que entender o que Ele fez pela minha vida, eu tenho que saber o que Ele tem a me oferecer. O que Ele tem a te oferecer e me oferecer, Ele conquistou, irmão. Aleluia. Na cruz do Calvário. Ali, irmão, quando Ele falou assim, Pai, está tudo consumado. Entrego o meu espírito em suas mãos. Para o adversário, tinha acabado. Talvez eles fizeram até uma festa lá embaixo, né? Fizeram uma festa, pularam o carnaval, e se pintaram, se enfeitaram, mas no terceiro dia, irmão, Ele ressuscitou para mostrar a você e eu que nós podemos vencer a morte, e quando Ele voltar com a ordem do seu Pai, nós vamos para a Nova Jerusalém. Tudo que está aqui é passageiro. Nós podemos ter um bom emprego, podemos, um bom carro, uma boa casa, podemos, mas condições financeiras podemos, mas em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Eu não venho à igreja para buscar bens materiais, eu venho à igreja para buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor está acrescentando. É isso que nós temos que entender, que esse pequeno homem aqui, irmão, os irmãos dele só se assentaram à mesa após ele chegar. Porque Samuel falou, ninguém se senta à mesa enquanto o escolhido não chegar. Irmão, tu é a coluna da tua casa. Você é a coluna da sua casa. As bênçãos vão chegar na sua casa, irmão. As providências do Senhor vão chegar na sua casa. Mas para isso você tem que entrar na presença de Deus. Alguém está te buscando para a presença de Deus, para você ser ungido. Mas a luta não vai faltar, irmão. A peleja não vai faltar. Porque Paulo fala, posso tudo naquele que me fortalece. Mas Paulo começa como? Posso passar fome, também posso passar escassez, posso passar frio, posso ser açoitado, posso ser preso. Eu, né, Silas? Podemos ser presos, Silas? Podemos, meu pastor Jorge, ser preso? Mas o pastor Jorge vai louvar e eu vou orar. Depois eu louvo e ele ora. E as cadeias vão se quebrar, irmãos. Os cadeados vão se abrir. Porque confiamos no Deus vivo. Esse pequeno homem, ele saiu do anonimato, escondido. Mas Deus estava vendo ele. Deus está te vendo nessa noite. Deus está te vendo dia após dia, irmão. Mas para isso, foi o que eu disse, eu tive que dar o primeiro passo. Porque eu cantava, eu louvava, eu chorava, eu pedia, mas eu não ia. Eu ficava. Dali aquela emoção, né, de choro, é uma emoção, né? Não é conversão. Eu tinha emoção. Passava, no outro dia melhorava e estava dando um murro na faca de novo. Mas quando eu entendi que tem que ter conversão, tem que ter mudança de vida, tem que ter mudança de caráter, tem que se entregar, irmão. É da noite para o dia? Não, mas começa da noite para o dia. É na caminhada.
quando ele me falou assim, ó, Roberto, agora pega a tua cruz e siga-me. Que cruz pesada, ainda está bem pesada ainda. Mas no decorrer da caminhada, quando ele parou para mim, olhou de novo e falou, agora vai renegando. Renega as drogas, renega a bebida, renega a prostituição, renega esse vício, renega aquilo. A cruz foi aliviando, se tornando leve. Eu não cortei Jesus Cristo, foi o que pagou o preço do que eu estava contaminado. E até hoje, irmão, ele está com casco de telha. Ainda falta um pouquinho aqui desse lado, ainda falta um pouquinho desse lado, mas dói. Os irmãos devem se lembrar daquele mentiolhate que tinha antigamente, quando caía assim, a minha falecida avó botava a gente entre as pernas dela assim para nós não correr. Ela pegava aquilo, lançava assim, parecia até fogo no machucado. É assim Jesus na minha e na sua vida. Vai doer, mas vai sarar. Vai doer, mas nós vamos conseguir entrar na Nova Jerusalém. Louvado é o nome do Senhor. João 10. Vamos dar um pulo em João 10, irmão. Vamos viajar um pouquinho por dentro da Bíblia. E alguns versículos que eu separei aqui para nós lermos. Porque melhor do que uma pregação eloquente, irmão, é a palavra do Senhor. João 10, 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Me diz, irmão, quando eu estava nas bebidas lá, quando eu tinha um dinheiro no bolso, eu escutava alguém falar assim: fecho contigo no claro e no escuro, estou contigo o que acontecer. Mas tu tinha dinheiro no bolso, todo mundo era teu amigo, irmão. Mas quando acabava, eu olhava para a direita, para a esquerda, cadê? Não tem ninguém. Mas Jesus ainda estava do meu lado e eu não via. Jesus nunca me abandonou, irmão. Quantos livramentos Ele me deu. Uns que eu nem sei. Alguns eu fiquei vendo, porque eu passei situações difíceis na minha vida. Pensaram até em me matar, mas Ele não deixou, que deu um livramento. Para você ver, aqueles que falavam que era meu amigo, iam embora. Mas Ele deu a sua vida por mim e por você. E o que nós estamos devolvendo a Ele? Será que nós só estamos vindo na igreja para pedir? Ou para agradecer, para dizer: Senhor, Senhor, muito obrigado pelo pãozinho que o Senhor botou na minha mesa hoje. Senhor, muito obrigado pelo aquele feijãozinho, aquele arrozinho, aquele ovinho instalado, Senhor, aquela farofinha por cima. Obrigado, Senhor. Aleluia. Agradecer, irmão, é melhor do que murmurar. Quantas pessoas a gente estamos vendo murmurando? Mas murmura, irmão, porque gasta o seu dinheiro, mas gasta com as coisas erradas. Aí depois fica pedindo um ou outro. Já passei, eu estou falando porque eu já passei por isso. Gastava o dinheiro com as coisas erradas, quando olhava para dentro de casa, estava faltando tudo. E murmurava. Mas é isso que o Senhor quer nos ensinar, irmão. Ele deu a sua vida, mas é para eu e você tomar posição. Ele é o bom pastor, porque Ele quer o nosso bem. Mas para muitas pessoas não o aceitaram, porque Ele pregava a verdade. Aonde diz João? Aí mesmo João, olha o que diz aí. João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Deu para entender, irmão? O discurso de Jesus fez eles ir embora, porque era a palavra de conserto, era a palavra de vida eterna, era a palavra assim, ó, raça de víbora. Quem ele ensinou
ensinou a fugir da ira de Deus. Aleluia, Jesus. Aí ninguém quer ouvir, vai embora, vai para casa. Ou vai aguentar a palavra de Jesus Cristo. Não é minha não, irmão. É do nosso Senhor. E Jesus Cristo ainda com a posição de rei, olhou para os seus discípulos e falou: vocês querem ir com eles? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, falou: Senhor, para onde nós iremos? Que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, Senhor, eu como pão com o Senhor, eu bebo água com o Senhor, eu caminho com o Senhor, eu durmo com o Senhor. Aonde o Senhor ir, eu vou. Aleluia. Porque eu quero receber do Senhor. Quem quer ir embora, vai. Jesus não se preocupou nem com os discípulos. Ele se preocupava em obedecer a Deus. E queria que todos obedecessem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos ver, irmão, naquele dia da última ceia, quem sentou quase do lado de Jesus foi aquele que pegou o pão e botou no bocado assim, aquele que traiu Jesus. Foi dito aqui pelo nosso pastor. Aquele que era o tesoureiro, homem de frente, posição boa. O interesse mundano dele não era um interesse espiritual. Porque Jesus falou: o meu reino não é de comida e nem bebida. Qual é o reino do nosso Senhor, irmão? Será que nós vamos conseguir entrar nesse reino? Será que nós vamos conseguir entrar pelas portas da Nova Jerusalém? Aleluia. Aí teve um que falou assim: eu já tenho 40 anos de evangelho. Outro diz: vou fazer 48 de evangelho. E aí, então a carteira já passou do tempo, né? É 35 anos, não é isso? Só que Jesus não conta pelo tempo de evangelho dentro da casa dele, não. Aleluia. Vale o dia de hoje. Vale agora. Como está a sua vida com o Senhor hoje? Como está a minha vida com o Senhor hoje, agora? Como está? Será que eu estou pronto para receber um sim ou não? Será que eu estou pronto para o Senhor falar assim: aqueles que estão à minha direita, herdai a cidade santa que foi preparada desde o início? Ou eu estou ao lado esquerdo, que eu vou gritar do lado esquerdo: mas Senhor, eu preguei em seu nome, em seu nome expulsamos o demônio, em seu nome evangelizamos, Senhor. E eu dentro da casa de Deus, pregando a palavra de Deus, e Deus vai falar para mim: não te conheço. A Bíblia fala isso para mim. Se eu estiver fazendo as coisas achando que estou enganando a Deus, louvado seja o nome. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o homem engana e segue enganado. Eu ouvi de um homem que se candidatou a presidente, que ele disse assim: uma mentira bem contada várias vezes, até nós acreditamos que é verdade. Deu para entender, irmão? A mentira que nós vai contar, bem contada várias vezes, ela se torna verdade para nós mesmos. Então eu enganei meu pastor, mas também estou seguindo enganado. Então, irmão, seja a nossa palavra sim, sim e não, não. Passou disso, irmão, é procedência maligna. Ainda está escrito lá em Hebreu, irmão, 9. Vamos dar um pulo lá em Hebreu 9. Do 24 ao 28. Diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se ofereceu muitas das vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio,
De outra maneira, necessária lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem, uma vez vindo depois disso o juízo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desceu a sepultura, irmão. Não tem mais oportunidade nenhuma. Vai vir o juízo, vai vir o decreto, vai vir o nosso Senhor. Ele hoje, Ele é o nosso advogado. Aleluia. Maravilha, Senhor, advogado. Deus, aleluia. Mas Ele não vai advogar causas erradas, não, irmão. É causa certa. O adversário vai estar com um livro lá e vai mostrar um montão de defeito, um montão de erro, um montão de pecado. E o Senhor vai falar: o meu filho que está no banco de réu está absorvido, porque eu paguei o preço por ele, e ele seguiu o caminho reto e começou a se limpar, se lapidar. Então ele pode entrar na Nova Jerusalém. Aleluia. É isso que o Senhor quer que nós podemos trazer para a nossa vida, irmão. Que há oportunidade correta dada pelo nosso Senhor, porque naquele dia não vai ter como falar para Ele: Senhor, eu não ouvi, Senhor, eu não consegui, Senhor, não deu para mim, Senhor, eu estava lá do outro lado. Não, irmão, naquele dia nós vamos ter que estar presente conforme quando nós... A professora nos chamava o nome, aí nós tínhamos que falar o quê? Presente. E nesse grande dia, irmão, do nosso Senhor, vai ser um dia que eu penso assim, a Bíblia diz, de mais choro, de pessoas que vão tentar se arrepender, mas é tarde. Então o dia, para mim, para você, é hoje. Ontem já passou. O amanhã não nos pertence. Então é hoje, irmão. Podemos entrar pela porta da Nova Jerusalém, mas não sabemos que horas vamos entrar. Talvez estou aqui com meus irmãos, trazendo uma palavra do nosso Senhor, nós desmiuçando, para que nós tenhamos um entendimento de salvação. Glória a Deus, aleluia. Amanhã minha esposa pode ligar e falar: Pastor Jorge, levei o meu esposo para o UPA, bateu a bota, ele já foi, mas ele pregou ontem, desceu a sepultura. Agora só é ele e Deus. Deu para entender, irmão? Eu sempre me coloco assim e mostro, irmão, porque não é eu que me dá esse fôlego de vida, é Ele que me dá esse fôlego de vida. É Ele que diz: você fica, você vai, você anda. É Ele que diz: eu faço descer a sepultura como faço subir terra. Aleluia. Muitas pessoas, irmão, eu vejo pessoas dizer que viveu no mundo, viveu nos desejos da carne, e Deus colocou ele no leito para ele tomar posição e vir para Deus. Mas eu acredito de outra forma. Eu acredito que me levou no leito foi as minhas iniquidades, foi os meus defeitos, foi o caminho que eu andava. Cheguei ao leito, Deus viu, e lá Ele vai me dar uma oportunidade, porque se foi Ele que me levou lá, Ele é um Deus injusto, Ele me obriga a fazer as coisas para Ele, não. Ele deixa eu fazer o que eu quero fazer, quando eu estou bem ruim, na pior, aí Ele aparece, aí Ele vem e me oferece: você quer continuar aí? Ou você quer passar para o lado de cá? Você quer a cura? Ou você quer continuar na perdição? Aleluia. A escolha ainda é nossa. Nós que escolhemos. Aí nós escolhemos vir para o Senhor.
Porque, irmão, com o Senhor, nós temos herança. Irmão, quando eu vivia nesse mundo aí, eu ganhava mais do que eu ganho hoje, mas me faltava mais do que eu tenho hoje. Hoje eu ganho menos e tenho mais. Eu ganhava mais e tinha menos. É o que eu disse aqui, irmão. Dinheiro não nos leva ao céu, mas uma vida que nós vamos se santificar ao Senhor, que nós vamos buscar o Senhor, que dentro de uma congregação a gente vamos se unir, nós vamos ajudar um ao outro, né? Olhar o defeito um do outro, porque da onde Deus me tirou, irmão, das drogas, eu posso olhar para o meu vizinho e falar, ele está na droga, ele está fumando, o filho dele está assim. Não, irmão, eu tenho que olhar e ver, entregar ao Senhor, orando para a salvação daquela alma. Porque nós estamos aqui, irmão, dentro desse templo aqui do Senhor, porque nós não somos melhores, não. Nós também ainda estamos ouvindo assim, ó, raça de víbora. Porque Jesus ainda não veio para mim nem para você, irmão. Então vamos ajudar um ao outro. Quando alguém te trazer uma repreensão, irmão, quando alguém te chamar a atenção, quando o pastor te chamar no gabinete, não é para o seu mal, não, irmão. É porque o verdadeiro amigo quer o amigo no caminho certo. Porque como é que pode uma pessoa estar vendo você no caminho errado, fazer errado, anda contigo e não te corrige, amigo? Não, é falso, isso eu já passei. Hoje eu escolho os meus amigos, é aquele que pega na minha orelha e fala, ops, para cá. Ó, não vai, ó, cuidado ali, vem por aqui. Esses eu guardo no meu coração, porque são amigos verdadeiros. Amém, irmão? Amigo verdadeiro é Jesus Cristo, que nos fala a verdade. Não faz como em João 6,60 não. Ouviu a palavra dura e foi embora. Ouviu a palavra dura, se converta. Se entrega ao Senhor. Faça a vontade de Deus. Dá um passo para Deus, que Deus dá dois para nós. Amém? E eu agradeço a oportunidade, as palmas ao Senhor.